E aí, galerinha? Então vamos lá para a nossa super aula de História Regional sobre o Primeiro Reinado? Bom, galera, importante para começarmos entender a que fase pertence o Primeiro Reinado, que fase da história do Brasil pertence esse período que iremos estudar na aula de hoje. Bom, acompanhe aqui pela imagem em nossa linha do tempo da história do Brasil. Bom, então estamos falando de uma fase do Brasil Império. A história do Brasil é composta por 3 fases: Brasil Colônia, período colonial, o Brasil Império e o período em que vivemos hoje, o Brasil República, tá? Bom, o Brasil Império, por sua vez, é dividido em 3 fases, galera. O Primeiro Reinado é a primeira dessas fases. O Primeiro Reinado começa com a independência em 1822 e vai até a renúncia de Dom Pedro I em 1831. Em 1831, damos início então ao período regencial da história do Brasil, período que dura 9 anos e vai até 1840. 1840, começamos o Segundo Reinado, que dura até 1889, beleza? Bom, então agora, já sabendo a que período pertence o Primeiro Reinado, vamos conhecer um pouco mais sobre esta fase da história do nosso país. Gente, é importante, quando formos falar de um período como o Primeiro Reinado, entendermos quais são as principais características desse período. Se nós conseguirmos ter essa noção mais geral sobre as principais características, a gente já consegue entender muito do que foi o Primeiro Reinado, beleza? Bom, quando eu falo em Primeiro Reinado, então, galerinha, é importante destacar que esse foi um período marcado por uma intensa instabilidade política. Então, Primeiro Reinado, primeira característica, instabilidade política. Bom, essa instabilidade política, ela é produto do autoritarismo, do centralismo político, do autoritarismo do nosso imperador Dom Pedro I, versus o liberalismo das elites brasileiras, que naquele momento não tinham o espaço político que desejavam, pois Dom Pedro concentrava todas as decisões políticas e a elite ficava de fora dessas decisões. Então, isso gera um conflito entre o Dom Pedro e as elites brasileiras, tá? E esse conflito gera essa instabilidade política tão característica do Primeiro Reinado. Bom, essa instabilidade política se evidencia, gente, por 2 aspectos. Primeiro, é a nossa primeira Constituição, a Carta Outorgada de 1824, daqui a pouco falaremos um pouco mais sobre ela. A Carta Outorgada, como o próprio nome já está dizendo, foi uma Constituição imposta por Dom Pedro I. Não foi uma Constituição elaborada democraticamente, foi uma Constituição imposta, ok? Por isso, Carta Outorgada de 1824. Então percebam aí já um traço do autoritarismo de Dom Pedro I, a imposição da nossa primeira Constituição. Um outro elemento característico dessa instabilidade política no Primeiro Reinado se vê pela Confederação do Equador, uma revolta que começa em Pernambuco e que acaba se alastrando para outros estados do Nordeste, como a Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte. Esse movimento, que ocorre em 1824, é a primeira reação ao centralismo e ao autoritarismo de Dom Pedro I, ok? Confederação do Equador. Então, uma grande revolta que começa em Pernambuco e que acaba se estendendo para outros estados do Nordeste e que já é reflexo desse autoritarismo de Dom Pedro I. Bom, além dessa instabilidade política, uma outra característica elementar do Primeiro Reinado, que você não pode deixar de saber, é a grave crise econômica que assolou o nosso país nesse período. Muito dessa crise econômica em decorrência do endividamento do Brasil pela contração de empréstimos para pagar as guerras de independência, para pagar as contas de independência, tá? Então nós temos essa crise econômica que é produto, então, do endividamento do Brasil, que naquele momento tem que recorrer a empréstimos para pagar as lutas pela independência. Porque não pense você que o Brasil se tornou independente só com o grito de Dom Pedro. Nós vamos ter lutas em várias províncias, o nome que se dava para os atuais estados brasileiros, em várias províncias do Brasil, nós teremos lutas sangrentas, galera, lutas sangrentas pela independência.
principalmente na Bahia e no Pará, onde havia uma grande concentração de portugueses que se negam a reconhecer a nossa independência. Só para vocês terem uma ideia, a independência do Brasil na Bahia não é comemorada no 7 de setembro, mas no dia 2 de julho, que foi o dia em que houve a Batalha do Pirajá e que a Bahia definitivamente se uniu ao restante do país na nossa independência. 2 de julho de 1823. Então, isso tudo exige gastos do governo para impor a nossa independência, ok? Bom, além disso, eu também tenho que apontar aqui a concorrência agrícola externa. Não vamos esquecer que o Brasil, desde o período colonial, é um país voltado para a exportação de produtos agrícolas. E quando há concorrência com esses produtos no exterior, a nossa economia entra em crise. E é o que estava acontecendo durante o primeiro reinado. Principalmente o açúcar e o tabaco vão começar a sofrer enorme concorrência de produtores, para outros países de fora, e isso acaba também contribuindo para aumentar a crise econômica do primeiro reinado. Tudo bem, galera? Bom, feito isso, vamos agora falar um pouquinho melhor sobre a nossa primeira Constituição. Gente, é fundamental conhecermos um pouquinho mais sobre a primeira Constituição da nossa história. Então vamos lá, eu separei aqui alguns tópicos importantes dessa Constituição. Então, atenção, o primeiro ponto aí é que essa Constituição, ela estabeleceu a tripartição de poderes. O que é isso, gente? É o que nós temos hoje no sistema político brasileiro. Nós temos o poder dividido em 3 instâncias: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tá? Mas, com a primeira Constituição, havia um 4º poder, que só o imperador poderia acumular: o poder moderador, que dava ao imperador poder sobre todos os demais poderes. Então, isso conferia ao governo de Dom Pedro o autoritarismo tão característico desta fase. Tá? Ele goza do poder moderador, ou seja, ele tem poder acima dos demais poderes. Tá bom? Então, lembrar que essa é uma característica muito importante da nossa primeira Constituição. Bom, uma outra característica, um outro ponto aí a identificar nessa Constituição é que o Brasil passará oficialmente a se chamar Império do Brasil, tá? E será governado por um monarca, no caso, o imperador Dom Pedro I, um monarca, uma monarquia constitucional. Isso significa que, na prática, o imperador está sujeito a uma Constituição. Mas percebam, galera, essa mesma Constituição a qual o imperador está sujeito dá a ele o poder moderador, o poder sobre todos os outros poderes, tá bom? Bom, um terceiro ponto a se destacar nessa Constituição é a centralização administrativa, o centralismo administrativo. Isso quer dizer, galera, que era o imperador que escolhia o que hoje seriam os governadores dos estados, eram os presidentes das províncias. Tá? Era ele que decidia, diferente do que acontece hoje, onde de 4 em 4 anos nós vamos às urnas para escolher os nossos governantes locais, municipais e estaduais. Tá? Na época, com essa Constituição, era o imperador que decidia, era o imperador que escolhia os presidentes das províncias, os atuais governadores dos estados. Tudo bem, gente? Bom, uma outra característica muito importante dessa Constituição: o voto era censitário, mais uma vez comparando, tá, com a atual situação política de nosso país. Hoje, todas as pessoas acima de 16 anos podem votar, né, dos 16 até os 65 anos podem votar. Então, não precisa você ter dinheiro para poder participar das decisões políticas. Durante o Império, com a primeira Constituição, o voto era censitário. Então, isso quer dizer que só participam das decisões políticas aqueles que têm uma determinada renda. Ou seja, na prática, as decisões políticas estão restritas à elite do nosso país. Tudo bem? Diferente do que acontece hoje, onde o povo tem muito mais direito de escolher os seus governantes. Tudo bem? Um último ponto a se apontar nessa Constituição é a formação do poder legislativo, composto por deputados e senadores. Lembrando que esses senadores governavam, exerciam seu cargo até a sua morte, tá? Então, o Senado era vitalício. Tudo bem, gente? Bom, visto aí então as principais características da nossa Constituição, vamos lá.
tá? Tô falando agora um pouquinho mais da crise do primeiro reinado, a crise que levou à abdicação de Dom Pedro I. Bom, primeiro fator aí que vai contribuir decisivamente para essa crise, galera, é a derrota do Brasil na Guerra da Cisplatina. Pouca gente conhece esse conflito, mas entre 1825 e 1828, o Brasil combateu com a Argentina pelo controle do Uruguai, o que é hoje o Uruguai. Uma parte do Uruguai pertencia ao Brasil, com o nome de província Cisplatina, e a outra parte pertencia à Argentina. Tá? E houve então um conflito entre 1825 e 1828, entre Brasil e Argentina, para ver quem seria, quem controlaria o Uruguai. Os dois países perderam, a Inglaterra se envolveu na questão, e aí acabou promovendo a independência do Uruguai, e Brasil e Argentina saíram derrotados desse conflito. O Brasil gastou muito, perdeu muitas vidas e isso contribuiu decisivamente para abalar a moral do nosso imperador. Bom, após essa derrota, acumulam-se protestos em todo o país, principalmente concentrados em Minas Gerais, São Paulo e na Bahia. São os protestos liberais de 1830. Esses protestos levarão a enormes críticas ao governo de Dom Pedro I, inclusive por parte de um jornalista brasileiro chamado Líbero Badaró. E o Líbero Badaró é assassinado e a culpa recai sobre o Dom Pedro I. Embora não tenha havido provas contundentes de que foi ele que mandou matar o Líbero Badaró, a oposição acabou associando o assassinato do seu principal crítico ao imperador. E isso acabou elevando ainda mais os protestos que ocorriam em todo o Brasil. O imperador, numa tentativa de apaziguamento desses protestos, vai até Minas Gerais e é hostilizado pela população de Minas Gerais. É hostilizado, não era comum, galera, quando o imperador visitava um lugar, era comum que as pessoas fossem até ele, beijar a sua mão, aclamá-lo. E essa visita que ele fez a Ouro Preto, que era a capital de Minas na época, abalou a moral do imperador, porque as pessoas, ao invés de recebê-lo, trancaram-se em casa e colocaram panos vermelhos em suas janelas como forma de protesto pelo jornalista mineiro Líbero Badaró. O imperador volta muito triste, muito abalado para o Rio de Janeiro e é recebido pelos seus seguidores, pelos seus aliados, como uma festa. E em determinado momento dessa festa, ocorrida no dia 15 de março de 1831, o imperador sobe no palanque para fazer um discurso e acaba sendo hostilizado por parte do público que estava ali participando daquela festa em homenagem ao imperador. E aí os seguidores, os aliados do imperador começam a atacar garrafa no público lá embaixo e o público lá embaixo começa a devolver as garrafadas. Pois é, galera, esse episódio aconteceu no Brasil no dia 15 de março de 1831 e ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Acabou numa pancadaria generalizada e contribuiu decisivamente para a queda do imperador, que menos de um mês depois abdicou do trono em nome do seu filho Dom Pedro II. Tudo bem? Bom, galera, vamos ver se vocês conseguiram pegar bem o conteúdo da nossa aula de hoje? Então vamos lá, gente. Vamos testar um pouquinho a aprendizagem de vocês sobre esse importante assunto de história regional. Então, sobre a primeira Constituição brasileira, conhecida como Carta Outorgada de 1824, indique qual das alternativas abaixo está incorreta. Beleza, galerinha? Então vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês, peguem o seu caderno, peguem um lápis, uma caneta e vamos fazer essa questão para testar a nossa aprendizagem. Então vamos lá, gente. Sobre a primeira Constituição brasileira, conhecida como Carta Outorgada de 1824, indique qual das alternativas abaixo está incorreta. E aí, gente, chegaram à alternativa incorreta? Chegaram a uma resposta? Então vamos lá. Vamos ver se é a letra A incorreta? Letra A. Estabeleceu o voto censitário. A Constituição de 1824 estabeleceu o voto baseado na renda, ou seja, o voto censitário. Correto, vimos que isso foi uma das principais características desta Constituição. Então, eu não vou marcar a letra A. Letra B, estabeleceu o poder moderador? Também, galera, essa é uma característica fundamental da Carta Outorgada de 1824. O poder moderador, então também não é a letra B. A letra C, estabeleceu um governo monárquico? Sim, uma monarquia constitucional.
ok? Nós falamos disso então em nossa aula. Então, se você não se lembra, volta um pouquinho para revisar, tá bom? E a resposta incorreta, a letra D. Estabelecer um sistema democrático? Não, né, galera? Essa Constituição não tinha absolutamente nada de democrática, tá bom? Bom, galera, é isso aí. Eu espero que tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem e se cuidem. Abraços. Valeu!